Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, hoje a gente vai continuar a aula que, como eu tinha comentado na última aula, a gente tinha iniciado aí a questão de ciclo de motores, né? A gente comentou um pouquinho, falou um pouquinho sobre o motor ciclo Otto e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o motor ciclo diesel. O ciclo diesel que hoje é utilizado em larga escala, né, na indústria, no setor automotivo. No Brasil, infelizmente, ainda é proibido veículos leves, veículos de passeio utilizarem o motor a diesel, mas a Europa e vários países aí da América do Sul, eles permitem a utilização de veículos leves com motor a diesel, tá? Mas a legislação brasileira, ela impede que as fabricantes façam esse tipo de configuração nos veículos dela. Mas, enfim, é, o motociclo diesel ele tem certas vantagens em relação ao motociclo Otto quando a gente quer mais potência, quando a gente quer mais força do veículo. Então, por isso que ele é utilizado bastante em carros da linha pesada, né? Utilitários e linha pesada, caminhonetes, vans, micro-ônibus, ônibus, caminhões, carretas. A linha agrícola também são motores a diesel, porque necessitam de um motor que consiga gerar uma força maior de carga, né? Então, é para isso que serve o motor a diesel. E aí existem algumas particularidades do motociclo diesel. Só na imagem a gente já vê que ele é um motor mais robusto, tá? Ele tem essa particularidade dele, um motor consideravelmente maior em relação ao motor ciclo Otto, tá? O que vai diferenciar aí, em termos de ciclo, não é a quantidade, e sim como esse ciclo acontece, tá? Ele vai acontecer da mesma forma, em 4 tempos, a admissão, compressão, a explosão e o escape da mesma forma, porém, o que vai mudar aí é apenas uma definição que se tem na hora da explosão, né? Do sistema. Mas aí a gente já tem uma observação a se fazer, que é a questão da robustez do motor. A grande maioria dos blocos aí são tudo de ferro fundido. Hoje em dia, os motores ciclo Otto, ele trabalha com bloco de alumínio, é mais leve, consegue dissipar o calor mais rapidamente, então não tem necessidade de uma ventoinha, como tem aí já instalada diretamente no virabrequim, com a embreagem viscosa. Então, já no motociclo diesel não há essa necessidade, assim que você dá partida, essa ventoinha já entra em ação, porque por ele ser de ferro fundido, há uma dificuldade maior de dissipar o calor, então ele já precisa ser refrigerado a partir do momento que ele é ligado, tá? Então tem algumas características que vão fazer parte disso. Isso daí a gente vê mais profundamente quando vai se trabalhar num sistema de injeção eletrônica a diesel, tá? Mas como o foco aqui é falar sobre o ciclo em si, a gente não vai focar tanto em relação a isso. E aí, como eu falei, no ciclo diesel a gente tem a mesma quantidade de tempos de, de estágios, né, que vai ocorrer a mistura, a queima, o escape, a combustão, enfim. Então a gente tem aí, ó, o primeiro tempo ele vai funcionar da mesma forma, abre-se a válvula de admissão, a gente vai ter a entrada de ar pela, pela válvula de admissão, não vai haver entrada de combustível também nesse momento, já é uma diferença aí do ciclo Otto. O ciclo Otto, ele já entra a misturar ar-combustível a partir desse momento aí. Então, no ciclo diesel, nesse momento, o combustível não entra misturado com o ar, é apenas ar que entra, tá? Então, já tem essa diferença. No ciclo Otto, pode-se ocorrer dele não acontecer isso apenas quando o veículo for de sistema com injeção direta. Se o sistema for de injeção indireta, que é o mais comum ainda, então ele vai entrar com a mistura ar-combustível nesse momento. No diesel, não. No diesel, só quem entra é o ar, né? No segundo tempo, vai ocorrer a compressão, assim como ocorre no ciclo Otto.
pistão vai sair do PMI, né, até o PMS, fazendo a compressão apenas de ar, tá? Ele não está comprimindo mistura de ar combustível no momento, ele está comprimindo apenas o ar atmosférico que ele aspirou, tá? No terceiro ponto, um pouco antes de chegar à combustão, é injetado nesse momento o diesel pulverizado em altíssima pressão. Então eu tenho aqui, ó, um bico injetor que vai injetar diretamente esse diesel pulverizado em altíssima pressão. Por ele estar em alta pressão, se misturando com um ar que está muito quente devido à compressão que ele sofreu pelo pistão, vai ocorrer uma autoinflamação do diesel. Ele já vai entrar em explosão, ele já vai entrar em combustão nesse momento, tá? Não necessita de uma vela para ocorrer a centelha, como tem no ciclo Otto. Não existe uma vela de ignição nesse momento para ocorrer a centelha e aí sim ocorrer a combustão. Não precisa disso. A partir do momento que o ar atmosférico chegou a uma temperatura muito elevada, devido à compressão que ele sofreu pelo pistão, e a pulverização em alta pressão do diesel, a consequência dessa mistura é a combustão, tá? Então, nesse momento ocorre a combustão e aí o pistão começa a se deslocar novamente, saindo do PMS ao PMI, beleza? E no escape, é comum, como o ciclo Otto, vai se abrir a válvula de escape e aí o pistão vai empurrar toda a mistura, toda a queima que ocorreu já, né, novamente para fora do motor. Beleza? Então, o ciclo em si, os tempos, na realidade, é o mesmo. Admissão, compressão, combustão e escape. Porém, o que varia é que ele não tem uma vela de ignição para fazer a queima do combustível, ela ocorre espontaneamente devido à alta temperatura do ar e à injeção de alta pressão de diesel na câmara de combustão. E eu não preciso, por não ter a vela de ignição, não preciso de uma centelha dentro da câmara de compressão, tá? Então, essa é uma diferença bem marcante em relação ao ciclo Otto que o ciclo diesel tem. Tranquilo? A gente tem as características aí. A gente tem o sistema de ignição, a sobrealimentação e a taxa de compressão. São algumas diferenças principais aí que eu selecionei em relação ao ciclo Otto, tá? Então, no sistema de ignição, como eu tinha falado, no sistema a gasolina, vamos dizer assim, no sistema do ciclo Otto, né? São veículos flex, pode ser gás, pode ser etanol, pode ser gasolina. A gente tem uma mistura no momento de admissão de ar e combustível, tá? E já no diesel não, como eu havia falado, ele não tem essa mistura ar combustível, ele tem apenas a entrada de ar, tá? Então, o que vai diferenciar essa entrada de ar em relação ao ciclo Otto é que ele necessariamente tem que ter uma entrada, de certa forma, forçada. O que acontece no motor aspirado? O motor aspirado é aquele que o próprio pistão succiona a entrada de ar, tá? Devido à depressão, devido à descida que ocorre do pistão do PMS ao PMI, ele faz uma pressão, um vácuo, né? Ele cria um vácuo e ele acaba succionando o ar atmosférico. Isso é um motor aspirado. Quando a gente tem um carro que ele tem uma sobrealimentação, um turbo, vamos dizer assim, uma turbina, essa turbina impulsiona o ar para dentro do pistão. Então, vou ter uma quantidade de ar maior do que se eu tivesse só aspirando esse ar. Porque eu estou levando o ar para dentro da câmara de combustão e não succionando esse ar. Então, por consequência, eu vou conseguir aspirar uma quantidade de ar maior, tá? Então, tem essa diferença também aí em relação aos ciclos. Como eu falei, a sobrealimentação, para ocorrer essa sobrealimentação, eu preciso de um turbocompressor. Por que é chamado de turbocompressor? A turma não chama só de turbina, tá, por aí. Porque ele é dividido em duas partes. O turbo em si é a parte quente, tá? É a parte que ele vai precisar
dos gases de escapamento para poder fazer girar um eixo que existe aqui no meio dele e aí transferir esse giro das aletas que se tem na turbina para o lado do compressor. E aí o lado do compressor é quem vai comprimir o ar atmosférico e jogar ele para a câmara de combustão. Então é por isso que a gente chama ele de turbocompressor, tá? E não só uma turbina. A turbina é só essa parte aqui. O turbocompressor ele é dividido em duas partes principais, beleza? Então nesse aí o que é que ele mostra? Ele mostra o seguinte: ele está mostrando que a partir do momento que eu tenho a queima do combustível e, por consequência, a abertura da válvula de escapamento, fazendo com que os gases de escapamento se direcionem até a parte da turbina. Essa parte da turbina vai, por sua vez, girar, fazendo com que, através de um eixo interligado aqui entre as duas partes, turbina e compressor, as aletas que existem do lado do compressor aspirem o ar, puxem o ar de uma forma maior, uma quantidade maior de ar, por sua vez, devido à compressão e à velocidade em que o ar está sendo passado ali, ele vai aquecer um pouco, tá? Para ele não entrar tão quente na câmara de combustão, perdão, ele vai passar pelo intercooler, tá? O intercooler é como se fosse um radiador, só que ele não passa nenhum líquido, ele passa só o ar para fazer a troca de calor naquele momento. Então, o ar que vai ser aspirado pelo compressor vai passar por um intercooler. Esse intercooler é ligado no sistema de coletor de admissão do veículo, que por sua vez vai passar pela válvula de admissão até chegar na câmara de combustão. Tranquilo? Então, a gente tem todo esse passo a passo, todo esse processo para um veículo que tem um turbocompressor, que são os veículos diesel, para poder o ar chegar a uma temperatura adequada lá dentro. Tá? Ele não pode chegar muito quente lá dentro, não, senão pode ocorrer uma falha na hora da queima do combustível. Então, é por isso que ele tem um intercooler para reduzir a temperatura do ar e jogar para dentro da câmara de compressão. Ainda na sobrealimentação, o que é que a gente tem? A gente tem aí todo esse sistema, todo esse circuito, que a gente fala que é um sistema de injeção aí direta, né? Onde a gente vai ter aí, desde lá do tanque de combustível, onde está armazenado todo o combustível diesel aqui dentro. A gente vai ter uma bomba de baixa pressão, que é uma bomba como se fosse uma bomba de um veículo comum. Não tem nada diferente nessa bomba, a não ser o tamanho, pode ser só isso a diferença. Mas a gente vai ter uma bomba de combustível lá, onde vai estar aquele medidor de combustível, que mostra o nível de combustível no painel. Essa bomba, por sua vez, vai jogar o diesel para uma linha de pressão, de baixa pressão, vai passar por um filtro de combustível, onde eu tenho um sensor de baixa pressão nessa linha e um sensor de temperatura do diesel. Por que eu preciso de um sensor de temperatura? Porque, como eu disse, o motor a diesel ele não tem vela de ignição, mas ele tem uma vela de pré-aquecimento do diesel. Se por um acaso tiver um dia muito frio, alguma coisa relacionada a isso, o diesel precisa ser pré-aquecido para que quando chegue na câmara de combustão, ele venha ter uma queima, vamos dizer assim, quase que perfeita, tá? Então, para que ocorra isso, eu tenho uma vela de pré-aquecimento, fazendo com que o diesel seja aquecido antes de entrar na câmara de combustão. E aí sim ele tem uma queima com uma eficiência maior, tá? Então, para isso que se tem um sensor de temperatura na linha de combustível, para saber a temperatura do diesel e já pré-aquecer as velas, por consequência aquecer o diesel também. Essa bomba, nessa linha, ela vai alimentar uma bomba de alta pressão, que a gente chama aí de bomba injetora, tá? Essa bomba injetora aí ela é quem é responsável por fazer com que a pressão na linha do diesel seja altíssima, tá? Para que ele seja pulverizado lá em altíssima pressão. É essa bomba que é responsável. Então, tem uma bomba de alta pressão lá, onde eu vou ter uma válvula reguladora de fluxo. Caso a pressão seja excedente, ela vai mandar tudo de volta para o tanque, tá?
Então, eu tenho lá, depois que passa da bomba de alta pressão, eu venho para a minha linha de alimentação, né? Onde eu vou ter aqui uma rampa de combustível, também é chamada de comorreio, onde eu tenho uma só flauta, vamos dizer assim, para todos os bicos. Onde antigamente a gente tinha uma linha direta da bomba injetora diretamente para o bico injetor, tá? Ou seja, se eu tenho 4 bicos, eu tenho que ter 4 linhas saindo da minha bomba injetora se direcionando aos bicos. No common rail, como ele está dizendo aqui, é uma só rampa, é um só trajeto para todos os bicos injetores, tá? Então, é uma evolução no sistema da linha diesel. Isso daí nem todos os carros ainda já têm esse sistema de common rail. Tá? Então, eu vou ter um sensor de pressão, um regulador de pressão nessa mesma linha. É bem semelhante aí aos veículos da linha leve, tá? Então, eu tenho tudo isso. Caso exceda uma pressão, tudo isso vai retornar para o tanque de combustível, a minha linha de retorno para o tanque de combustível. Então, para que o sistema diesel venha a funcionar de uma forma mais eficiente, esse daí é o sistema de alimentação da linha de combustível, tá? Eu mostrei lá o sistema de admissão de ar e aí é o sistema de combustível, beleza? E aí, para terminar, a outra característica que faz com que o diesel se diferencie aí do motociclo Otto, dos motores flex, é a taxa de compressão. A taxa de compressão de um veículo diesel sempre vai ser maior do que a taxa de compressão de um veículo leve. Tá? Como assim taxa de compressão? Eu falo muito sobre câmara de compressão. Câmara de compressão é todo o espaço em que, após o pistão chegar ao PMS, o ponto morto superior, minha mistura ar e combustível se encontra super comprimida. Então, em tudo que ela se encontra super comprimida naquele momento, aquele espaço em que ele preencheu, aquele tanto que está comprimido aqui, é a câmara de compressão. É aquele espaçozinho ali, entre o pistão e as válvulas, entre o pistão e o cabeçote, é a câmara de compressão. O resto, abaixo da câmara de compressão, é a parte do cilindro. Tá? Então, o que acontece? Para que eu tenha como lhe dizer que a taxa de compressão ela esteja funcionando perfeitamente, eu tenho que dizer, ó, a taxa de compressão, vamos supor, é de 12 para 1, é de 11 para 1. O que significa isso? É que a quantidade o tamanho desse meu cilindro aqui, correspondente à câmara de compressão, é 11 vezes maior, é 12 vezes maior do que a taxa de compressão. Ou seja, se eu pegar essa taxa de compressão aqui, se eu pegar essa câmara de compressão e tentar colocar ela aqui dentro do cilindro, quantas vezes eu vou precisar para preencher ele todo? Se eu vou precisar de 1, 2, 3, 11 vezes eu preciso colocar aqui a minha câmara de compressão para preencher esse cilindro. Então, significa que a taxa de compressão é de 11 para 1. É de 12 para 1, 13 para 1, depende de cada montadora. Tá? Então, a taxa de compressão do sistema diesel, como está na imagem aqui, ó, pode ver que no diesel a tendência de que a distância do PMI do PMS ao PMI é maior em relação aos veículos flex. Tá? Isso daí vai ser para outra aula, que eu vou comentar sobre taxa de compressão, potência, torque, já é outra aula já, tá? Mas vocês já vão estar cientes de que existe uma diferença entre o ciclo diesel e o ciclo Otto em relação à taxa de compressão. Beleza? Tranquilo? E aí a gente se vê na próxima aula.